Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que já me pediram muito para eu falar aqui, que é a guarda compartilhada, como é que ela funciona aqui na Suíça. Bom, se você não me conhece, meu nome é Liana, eu moro aqui na Suíça, tenho um filho, o Ed, de 7 anos, e a gente tem a guarda compartilhada, eu tenho a guarda compartilhada dele com o pai dele, então é um assunto que eu sei como é na prática, tenho vivido nos últimos anos, como é que funciona. Então agora que eu já tenho mais experiência, eu achei que eu podia reunir aqui algumas informações e gravar esse vídeo para vocês. Talvez tenha alguém aí que assista o canal que tenha curiosidade ou que está passando por isso, então talvez ajude aí alguém, espero que vocês gostem. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveite para se inscrever, clique aí no botão se inscrever, é de graça, tá certo? Você me ajuda muito, é muito importante pro canal. Clique também aí em gostei, curte esse tipo de vídeo, assuntos sobre a Suíça. Bom, em 2011 foi anunciada uma nova lei que entrou em vigor em 2014, de que a guarda compartilhada é, na verdade, o padrão aqui agora na Suíça. Antes disso não era. Antes disso, se o casal não fosse casado e o casal tivesse um filho, a mãe teria a guarda sozinha do filho. Essa era a regra até 2014. Desde 2014 mudou, mesmo para casais que não sejam casados, se tiver um filho, a guarda é compartilhada. Porém, tem alguns requisitos aí a cumprir, tá certo? Ela só não é, por padrão, né, por default, compartilhada se for provado algum risco para a criança, se tiver algum problema criminal, problema de saúde, alguma coisa assim, de um dos pais para dar a guarda para o outro, mas se não, a regra é a guarda compartilhada. Porém, se o casal não for casado, que era o nosso caso, aí são outros 500, tá certo? Assim, tem dois caminhos diferentes. Se o casal for casado e fizer o divórcio e tudo durante o processo de divórcio, tem um juiz envolvido, vai definir como que fica a guarda da criança, mas se o casal não é casado, então não tem divórcio, não tem nada, então é por outro caminho e a guarda compartilhada é definida por um órgão chamado KESB, aqui, que significa Kind- und Erwachsenenschutzbehörde, que é o órgão de proteção da criança e do adulto. E o que é a guarda compartilhada aqui na Suíça, né? Em alemão chama Gemeinsames Sorgerecht, que é, traduzindo a pé da letra, seria o direito de cuidar, de se preocupar, o direito de se preocupar em comum, né? O pai e a mãe têm o direito juntos de decidir sobre várias coisas, que eles dão como exemplo religião, onde a criança vai estudar, ou qual médico ir, coisas assim, né? Que tem que ser decididas, então eles decidem juntos. Porém, na prática é outra história, sabe? Assim, não tem assim uma regra, não, tem que ser, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que decidir qual é a religião, a gente tem, não é exatamente assim. Outro ponto importante também é que se o casal não for casado, como é também o nosso caso, tem que haver um reconhecimento de paternidade, tá certo? Se não houver um reconhecimento de paternidade por conta própria, por nossa conta, o KESB, né, o órgão vai exigir, é um documento como uma certidão de nascimento, um documento que realmente o pai reconhece que é pai daquela criança. Então isso tem que ser anexado a todo o processo, a certidão de nascimento da criança e tudo, porque o casal não é casado. Bom, esse KESB, né, esse órgão, ele é formado por vários assistentes, como se fossem assistentes sociais, e tem os juristas, por último tem o juiz, assim, mas a gente, eu, por exemplo, nunca vi um juiz, a gente não tem contato, assim, é tudo decidido, assim, entre a gente e pelos assistentes sociais. Depois, né, as decisões que a gente toma é levado lá pra cima, faz os documentos, né, a guarda compartilhada, assinado por um juiz, não sei o que, mas assim, conversar diretamente com o juiz nunca teve. E a guarda compartilhada não define, por exemplo, o Obhut, que é onde a criança mora, né, a casa da criança. Isso aí é decidido por a gente, então o Obhut do Ed, né, a casa que o Ed mora é a nossa, é a minha. Então quando a gente decidiu isso, a guarda compartilhada através do KESB vai ajudar a gente a definir como que é o trânsito do Ed para fora de casa para ver o pai. Né? Então, que na verdade são as visitas, né? Então, como que essa visita é regulada? Então, tem algumas regras, né? Normalmente, na prática, tem até um estudo que eu vi aqui que 71% dos casos de guarda compartilhada aqui na Suíça, as crianças moram com a mãe que cuida também, que normalmente não trabalha 100%, né, para poder dar conta de tudo, e em 16% apenas é tudo dividido, né, assim, tudo mesmo, de casa, de Obhut, o que a Suíça mesma diz que não é o melhor dos casos, que é muito vai e vem para criança e tudo mais. Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, mas como que funciona de praxe é assim, normalmente a criança mora com a mãe e tem as visitas do pai.
Nessa definição da guarda compartilhada, depois que a gente tem a definição do Obhut, vai definir como que é as visitas do pai, e tem também o Unterhaltung, né, que é o alimento, que na verdade é a pensão, quanto de pensão que o pai vai pagar para essa criança. Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui eu fiquei até um pouco surpresa, porque, assim, na verdade, depende de quanto a mãe ganha, tá? Então é tudo baseado no valor da mãe. A mãe trabalha, então tem lá o salário. A gente vai lá para uma reunião, aliás, várias reuniões. Isso a gente fez, morava em Zurique ainda. Então a gente vai e tem que mostrar tudo, sabe? Quanto que a gente ganha, quanto que a gente paga de imposto, quais são nossas contas, quanto que a gente paga de aluguel e tudo mais. Faz isso com o pai e com a mãe, então eles fazem lá os cálculos dele e fala, ok, a mãe ganha tanto, o pai ganha tanto, e vai definir o quanto que o pai ainda precisa pagar para dar uma assistência financeira para essa criança. Então, no nosso caso, não é muito, não vou falar aqui valores, mesmo por questão de privacidade, e é o mesmo valor, pra gente é o mesmo valor desde sempre. Se a mãe ou se o pai mudar de emprego ou não passar, não concordar mais com esse valor, então tem que ser feito tudo de novo. Não é assim muito legal, porque é meio invasivo, assim, sabe? Eles perguntam tudo mesmo. Até quanto você gasta de supermercado, sabe, assim, uma média. Então a gente deixou, né, porque assim, já mudou muita coisa. O pai do Ed já mudou de trabalho, eu já mudei. Isso a gente fez em Zurique, né, onde o custo de vida era outro. Agora a gente mora aqui, eu também mudei de emprego, o apartamento é outro valor de aluguel. Enfim, já muda muita coisa, mas como é muito problemático, assim, é muito trabalhoso isso, a gente deixou por isso mesmo. Então ele paga esse valor desde sempre para ajudar nas despesas do Ed. E na questão das visitas, quando a gente faz esse contrato, né, assim, é um contrato, né, Unterhaltungsvertrag, eu acho que chama, que é o contrato de contato mesmo, né, de como que fica, que inclui o direito das visitas e tudo mais. E quando o casal não consegue se entender, assim, cada um tem uma ideia ou alguns requisitos, aí eles colocam um bystanding, né, uma pessoa responsável para acompanhar o caso de perto, que é também o nosso caso. Então a gente vai ter reuniões regulares com essa pessoa para definir como é que tem que ser, se tá do jeito que o pai ou a mãe queria, se a criança tá bem com isso, se a criança exige mais, se exige menos. Então, né, a gente vai vendo ponto a ponto com essa pessoa. E é tudo pago pelo governo. Até agora a gente só pagou quando teve essa definição do contrato do alimento, da pensão, lá em Zurique, foi uma taxa, sei lá, tipo 100 francos, alguma coisa assim. Lembrando que nem eu, nem o pai do Ed somos suíços, tá certo? A gente é estrangeiro, com permissões de residência aqui, então o Ed também não é suíço. E mesmo assim, o governo, né, assume esse trabalho, assim, de ver a nossa guarda e tudo mais, então é tudo feito pelo governo. E pronto, acho que é isso, assim, basicamente o Ed vai nos fins de semana para ver o pai se mudou recentemente, não mora mais aqui, mora aqui na Suíça, mas agora em outro lugar, então, mas pro Ed não mudou nada, ele continua vendo o pai e durante a semana fica tudo comigo, né, assim, durante a semana a lei da guarda compartilhada, na verdade, não exige que o pai tome mais responsabilidades, assim, durante a semana, porque o Obhut, né, o lugar que o Ed mora é meu, é daqui de casa. Então, se fosse assim, o Obhut compartilhado, né, a casa compartilhada, então realmente seria, tipo, sei lá, uma semana ou 2 semanas na minha casa, 2 semanas na casa dele, então ele teria que levar pra escola e tudo mais. Não foi isso que a gente quis, então a gente decidiu de outro jeito. Ele também não assumiu outras responsabilidades durante a semana, então fica tudo comigo. Mas não significa que seja assim com outras famílias, tá certo? Às vezes o pai mora perto ou quer mesmo assumir outras responsabilidades para ter mais proximidade mesmo da criança, buscar a criança na escola ou, sei lá, fazer alguma coisa também durante a semana fora dessa regra, né, de ver no fim de semana. Então isso pode acontecer sim, mas não é regra e o CASV, né, esse órgão, não obriga também o pai a fazer isso. Então é isso, minha gente. Eu acho que, assim, superficialmente como funciona a guarda compartilhada aqui na Suíça é assim. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder, coloquem aí nos comentários também. Espero que tenha ajudado aí alguém a esclarecer alguma dúvida que tenha. Obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!